O céu e o inferno. Capítulo 4. O inferno. Temas abordados: intuição das penas futuras. O inferno cristão imitado do inferno pagão. Os limbos. Quadro do inferno pagão. Esboço do inferno cristão. Intuição das penas futuras. Bom, desde todas as épocas o homem acreditou, por intuição, que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. A ideia que ele faz, porém, dessa vida está em relação com o seu desenvolvimento, senso moral e noções mais ou menos justas do bem e do mal. As penas e recompensas são reflexo dos instintos predominantes. Os povos guerreiros fazem consistir a suprema felicidade nas honras conferidas à bravura, os caçadores, na abundância da caça, os sensuais, nas delícias da voluptuosidade. Dominado pela matéria, o homem não pode compreender senão imperfeitamente a espiritualidade, imaginando para as penas e gozos futuros um quadro mais material que espiritual. Afigura-se que deve comer e beber no outro mundo, porém, melhor que na terra. Nota de Allan Kardec, um pequeno saboiano, a quem o seu cura fazia a descrição da vida futura, perguntou-lhe se todo mundo lá comia pão branco, como em Paris. Mais tarde já se encontra nas crenças sobre a vida futura um misto de espiritualismo e materialismo, a beatitude contemplativa concorrendo com o inferno das torturas físicas. 2. Não podendo compreender senão que vê, o homem primitivo naturalmente moldou o seu futuro pelo presente, para compreender outros tipos, além dos que tinha à vista, seria preciso um desenvolvimento intelectual que só o tempo deveria completar. Também o quadro por ele ideado sobre as penas futuras não é senão um reflexo dos males da humanidade, em mais vasta proporção, reunindo-lhe todas as torturas, suplícios e aflições que achou na terra. Nos climas abrasadores imaginou um inferno de fogo e nas regiões boreais um inferno de gelo, não estando ainda desenvolvido o sentido que mais tarde o levaria a compreender o mundo espiritual. Não podia conceber senão penas materiais, e assim, com pequenas diferenças de forma, os infernos de todas as religiões se assemelham. O inferno cristão imitado do inferno pagão. 3. O inferno pagão, descrito e dramatizado pelos poetas, foi o modelo mais grandioso do gênero e perpetuou-se no seio dos cristãos, onde, por sua vez, houve poetas e cantores. Comparando-os, encontram-se neles, salvo os nomes e variantes de detalhe, numerosas analogias. Ambos têm o fogo material por base de tormentos, como símbolo dos sofrimentos mais atrozes. Mas coisa singular, os cristãos exageraram em muitos pontos o inferno dos pagãos. Se estes tinham o tonel das Danaides, nota 7, a roda de Ixion, nota 8, o rochedo de Sísifo, nota 9, eram estes suplícios individuais. Os cristãos, ao contrário, têm para todos, sem distinção, as caldeiras ferventes cujos tampos os anjos levantam para ver as contorções dos supliciados. Nota 10. E Deus, sem piedade, ouvis os gemidos por toda a eternidade. Jamais os pagãos descreveram os habitantes dos campos elíseos deleitando a vista nos suplícios do Tártaro. Nota 11. Nota 7. As 50 filhas de Danaus, rei de Argos, que, com exceção de uma, mataram seus maridos na noite de núpcias e foram condenadas a encher eternamente no inferno um tonel sem fundo. Nota 8. Por caluniar Zeus, Ixion foi fulminado por um raio e lançado no Tártaro, onde foi preso a uma roda em chamas e condenado a nela girar pela eternidade. Nota 9. Por assaltar os viajantes,
Zeus condenou Sísifo ao Tártaro e deu-lhe como castigo eterno a obrigação de empurrar uma pedra até ao lugar mais alto da montanha, de onde ela sempre rola de volta. Nota 10, de Allan Kardec, sermão pregado em Montpellier em 1860. Nota 11, de Allan Kardec, os bem-aventurados, sem deixarem no lugar que ocupam, poderão afastar-se de certo modo em razão do seu dom de inteligência e da vista distinta, a fim de considerarem as torturas dos condenados e, vendo-os, não somente serão insensíveis à dor, mas até ficarão repletos de alegria e renderão graças a Deus por sua própria felicidade, assistindo à inefável calamidade dos ímpios. São Tomás de Aquino. 4. Os cristãos têm, como os pagãos, o seu rei dos infernos, Satã, com a diferença, porém, de que Plutão se limitava a governar o sombrio império, que lhe coubera em partilha, sem ser mal, e tinha em seus domínios os que haviam praticado o mal, porque essa era sua missão, mas não induzia os homens ao pecado para desfrutar, tripudiar dos seus sofrimentos. Satã, no entanto, recruta vítimas por toda parte e regozija-se ao atormentá-las com uma legião de demônios armados de forcados a revolvê-las no fogo. Já se tem discutido seriamente sobre a natureza desse fogo que queima, mas não consome as vítimas. Tem-se mesmo perguntado se seria um fogo de betume. Nota 12. Nota 12, de Allan Kardec, sermão pregado em Paris em 1861. O inferno cristão nada cede, pois, ao inferno pagão. 5. As mesmas considerações que, entre os antigos, tinham feito localizar o reino da felicidade, fizeram circunscrever igualmente o lugar dos suplícios. Tendo-se colocado o primeiro nas regiões superiores, era natural reservar aos segundos lugares inferiores, isto é, o centro da terra, para onde se acreditava servirem de entrada certas cavidades sombrias de aspecto terrível. Os cristãos também colocaram aí, por muito tempo, a habitação dos condenados. A este respeito, frisemos ainda outra analogia. O inferno dos pagãos continha de um lado os campos elíseos e do outro o Tártaro, o Olimpo, morada dos deuses e dos homens divinizados, ficava nas regiões superiores. Segundo a letra do Evangelho, Jesus desceu aos infernos, isto é, aos lugares baixos, para deles tirar as almas dos justos que lhe aguardavam a vinda. Os infernos não eram, portanto, um lugar unicamente de suplício, estavam, tal como para os pagãos, nos lugares baixos. A morada dos anjos, assim como o Olimpo, era nos lugares elevados. Colocaram-na para além do céu estelar, que se reputava limitado. 6. Esta mistura de ideias cristãs e pagãs nada tem de surpreendente. Jesus não podia de um só golpe destruir inveteradas crenças, faltando aos homens conhecimentos necessários para conceber a infinidade do espaço e o número infinito dos mundos. A Terra para eles era o centro do universo, não me conheciam a forma nem a estrutura internas. Tudo se limitava ao seu ponto de vista. As noções do futuro não podiam ir além dos seus conhecimentos. Jesus encontrava-se, pois, na impossibilidade de os iniciar no verdadeiro estado das coisas, mas não querendo, por outro lado, com sua autoridade, sancionar preconceitos, absteve-se de os retificar, deixando ao tempo essa missão. Ele limitou-se a falar vagamente da vida bem-aventurada, dos castigos reservados aos culpados, sem referir-se jamais nos seus ensinos a castigos e suplícios corporais, que constituíram para os cristãos um artigo de fé. Eis aí como as ideias do inferno pagão se perpetuaram até aos nossos dias.
E foi preciso a difusão das modernas luzes, o desenvolvimento geral da inteligência humana para se fazer justiça. Como, porém, nada de positivo houvesse substituído as ideias recebidas, ao longo período de uma crença cega sucedeu, transitoriamente, o período de incredulidade a que vem por ter uma nova revelação. Era preciso demolir para reconstruir, visto como é mais fácil insinuar ideias justas aos que nada creem, sentindo que algo lhes falta, do que fazê-lo aos que possuem uma ideia robusta, ainda que absurda. 7. Localizados o céu e o inferno, as seitas cristãs foram levadas a não admitir para as almas senão duas situações extremas: a felicidade perfeita e o sofrimento absoluto. O purgatório é apenas uma posição intermediária e passageira ao sair da qual as almas passam, sem transição, à mansão dos justos. Outra não pode ser a hipótese, dada a crença na sorte definitiva da alma após a morte, senão há mais de duas habitações, a dos eleitos e a dos condenados. Não se podem admitir muitos graus em cada uma sem admitir a possibilidade de os franquear e, conseguintemente, o progresso. Ora, se há progresso, não há sorte definitiva, e se há sorte definitiva, não há progresso. Jesus resolveu a questão quando disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. João, capítulo 14, versículo 2, nota 13. Nota 13, de Allan Kardec, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os lemos. 8. É verdade que a Igreja admite uma posição especial em casos particulares. As crianças falecidas em tenra idade, sem fazer mal algum, não podem ser condenadas ao fogo eterno, mas também, não tendo feito bem, não lhes assiste direito à felicidade suprema. Ficam nos limbos, diz-nos a Igreja, nessa situação jamais definida, na qual, se não sofrem, também não gozam da bem-aventurança. Esta, sendo tal sorte irrevogavelmente fixada, fica-lhes defesa para sempre. Tal privação importa, assim, um suplício eterno e tanto mais imerecido, quanto é certo não ter dependido dessas almas que as coisas assim sucedessem. O mesmo se dá quanto ao selvagem que, não tendo recebido a graça do batismo e as luzes da religião, peca por ignorância, entregue aos instintos naturais. Certo, este não tem a responsabilidade e o mérito cabíveis ao que procede com o conhecimento de causa. A simples lógica repele uma tal doutrina em nome da justiça de Deus, que se contém integralmente nestas palavras do Cristo a cada um, segundo as suas obras. Obras, sim, boas ou más, porém praticadas voluntária e livremente, únicas que comportam responsabilidade. Neste caso não podem estar a criança, o selvagem e tampouco aquele que não foi esclarecido. Quadro do inferno pagão. 9. O conhecimento do inferno pagão nos é fornecido quase exclusivamente pela narrativa dos poetas. Homero e Virgílio dele deram a mais completa descrição, devendo, contudo, levar-se em conta as necessidades poéticas impostas à forma. A descrição de Fénelon no Aventuras de Telêmaco, posto que aurida na mesma fonte quanto as crenças fundamentais, tem a simplicidade mais concisa da prosa. Descrevendo o aspecto lúgubre dos lugares, preocupa-se, principalmente, em realçar o gênero de sofrimento dos culpados, estendendo-se sobre a sorte dos maus reis com vista à instrução do seu régio discípulo. Por muito popular que seja esta obra, nem todos têm presente à memória a sua descrição, ou não meditaram sobre ela de modo a estabelecer comparação, e assim acreditamos de utilidade reproduzir os tópicos que mais diretamente interessam ao nosso assunto,
isto e os que se referem especialmente às penas individuais. Isso. Ao entrar, Telêmaco, nota 14, ouve gemidos de uma sombra inconsolável. Qual é, pergunta-lhe, a vossa desgraça? Quem fostes na terra? Nabofarzan, responde a sombra, rei da soberba Babilônia. Nota 14. Personagem da Odisseia, filho de Odisseus e Penélope. Ao ouvir meu nome tremiam todos os povos do Oriente. Fazia-me adorar pelos babilônios num templo todo de mármore, representado por uma estátua de ouro, a cujos pés se queimavam noite e dia os preciosos perfumes da Etiópia. Jamais alguém ousou contradizer-me sem de pronto ser punido. Inventavam-se dia a dia prazeres novos para tornar minha vida mais e mais deliciosa. Moço e robusto, quantos, infelizmente, quantos prazeres me restavam ainda por usufruir no trono. Mas certa mulher, que eu amava e que me não correspondia, fez-me sentir claramente que eu não era um deus. Envenenou-me, é nada mais sou. As minhas cinzas foram ontem encerradas com pompa em urna de ouro, choraram, arrancaram cabelos, pretenderam fingidamente atirar-se às chamas da minha fogueira, a fim de morrerem comigo, vão ainda gemer junto do túmulo das minhas cinzas, mas ninguém me deplora, a minha memória horroriza a própria família, enquanto aqui embaixo sofro já horríveis suplícios. Telêmaco, compungido ante esse espetáculo, dizia: Eres vós verdadeiramente feliz durante o vosso reinado? Sentieis porventura essa paz suave sem a qual o coração se conserva opresso e abatido em meio das delícias? Não, respondeu o babilônio, não sei mesmo o que quereis dizer. Os sábios exaltam essa paz como bem único. Quanto à raiva, nunca senti, meu coração agitava-se continuamente por novos desejos de temor e de esperança. Procurava aturdir-me com o abalo das próprias paixões, tendo cuidado de entreter essa embriaguez para torná-la permanente, contínua. O menor intervalo de razão, de calma, ser-me-ia muito amargo. Eis a paz que frui, qualquer outra parece-me antes uma fábula, um sonho. São esses os bens que choro. Assim falando, o babilônio chorava qual homem pusilânime, enervado pelas prosperidades, desabituado de suportar resignadamente uma desgraça. Havia junto dele alguns escravos mortos em homenagem honrosa aos seus funerais. Mercúrio, nota 15, os entregara a Caronte, nota 16, com o seu rei, outorgando-lhes poder absoluto sobre esse rei, a quem tinham servido na terra. Essas sombras de escravos não temiam a sombra de Nabofarzan, que retinham encadeada, infligindo-lhe as mais cruéis afrontas. Dizia uma: não éramos nós homens iguais a ti? Insensato que eras, julgavas-te um deus a ponto de esqueceres a tua origem comum a todos os homens. Nota 15. Deus romano do comércio e dos viajantes. Nota 16. Barqueiro dos infernos que, mediante pagamento, transportava os mortos na travessia das águas infernais. Outra, para insultá-lo, dizia: tinhas razão em não querer que por homem te houvessem, porque na verdade eras um monstro desumano. Ainda outra, então, onde estão agora os teus aduladores? Nada mais tens a dar, desgraçado. Nem mesmo o mal podes fazer mais, eis-te reduzido a escravo dos teus escravos. A justiça dos deuses tarda, mas não falha. A estas frases duras Nabofarzan se rojava por terra, arrancando os cabelos em acesso de raiva e desespero. Mas Caronte instigava os escravos: arrastem-no pela corrente, levantem-no contra a vontade. Não possa ele consolar-se escondendo a sua vergonha. Preciso é que todas as sombras do Estige, nota 17, a testemunhem como justificativa aos deuses que por tanto tempo toleraram o reinado terreno deste ímpio.
Nota 17. Na mitologia grega, o maior dos rios do inferno. E ele avista logo, bem perto de si, o negro tártaro evolando escuro e espesso fumo, cujo cheiro mefítico daria morte se espalhasse pela morada dos vivos. Esse fumo envolvia um rio de fogo, um turbilhão de chamas, cujo ruído, semelhante às torrentes mais caudalosas quando se despenham de altos rochedos em profundos abismos, concorria para que nada se ouvisse nesses lugares tenebrosos. Telêmaco, secretamente animado por Minerva, entra sem medo nesse báratro. Viu primeiramente um grande número de homens que tinham vivido nas mais humildes condições, punidos por haverem procurado riquezas por meio de fraudes, traições e crueldade. Aí notou muitos ímpios e hipócritas que, simulando amar a religião, dela se tinham servido como de um belo pretexto para satisfazerem ambições e zombarem dos crédulos, os que haviam abusado até da própria virtude, o maior dom dos deuses. Eram punidos como os mais acelerados de todos os homens. Os filhos que haviam degolado seus pais, as esposas que mancharam as mãos no sangue dos maridos, os traidores que venderam a pátria violando todos os juramentos, sofriam, apesar de tudo, penas menores que aqueles hipócritas. Os 3 juízes infernais assim o queriam. Por esta razão, os hipócritas não se contentam com ser maus como os demais ímpios, porém, querem passar por bons e concorrem por sua falsa virtude para a descrença e corrupção da verdade. Os deuses, por eles zombados e desprezados perante os homens, empregam com prazer todo o seu poderio para se vingarem de tais insultos. Perto destes, outros homens aparecem que vulgarmente se julgam isentos de culpa, mas que os deuses perseguem desapiedadamente. São os ingratos, os mentirosos, os aduladores que louvaram o vício, os críticos perversos que procuraram enaldoar a mais pura virtude, enfim, aqueles que, julgando temerariamente das coisas, sem as conhecer a fundo, prejudicaram por isso a reputação dos inocentes. Telêmaco, vendo os 3 juízes sentados a condenarem um homem, ousou perguntar-lhes quais os seus crimes. O condenado, tomando a palavra, de pronto exclamava: "Nunca fiz mal algum, todo o meu prazer era praticar o bem. Fui sempre generoso, justo, liberal e compassivo, que se pode, pois, exprobrar-me?" Minos então lhe disse: "Nenhuma acusação se te faz quanto aos homens, porém a estes menos não devias que aos deuses. Que justiça, pois, é essa de que te vanglorias? Para com os homens, que nada são, não faltaste jamais a qualquer dever, foste virtuoso, é certo, mas só atribuíste essa virtude a ti próprio, esquecendo os deuses que te deram, tudo porque querias gozar do fruto da tua virtude encerrado em ti mesmo. Foste a tua divindade. Mas os deuses, que tudo fizeram e o fizeram para si, não podem renunciar aos seus direitos, e, pois que quiseste pertencer-te não a eles, entregar-te-ão a ti mesmo, esquecidos de ti como deles te esqueceste. Procura agora, se podes, o consolo em teu próprio coração. Este agora para sempre separado dos homens, aos quais querias agradar, este só contigo, tu que eras o teu ídolo. Fica sabendo que não há verdadeira virtude sem respeito e amor aos deuses, a quem tudo é devido. A tua falsa virtude, que por muitos anos deslumbrou os ingênuos, vai ser confundida, não julgando os homens o vício e a virtude senão pelo que lhes agrada ou os incomoda. São cegos quanto ao bem e quanto ao mal. Aqui, uma luz divina derroga seus julgamentos artificiais, condenando muita vez o que eles admiram e outras vezes justificando o que condenam. A estas palavras, o filósofo, como que ferido por um raio,
mal podia suster-se. O deleite que tivera outrora em rever a sua moderação, a coragem, as inclinações generosas, transformavam-se em desespero. A visão do próprio coração inimigo dos deuses promove-lhe suplícios. Vê e não pode deixar de se ver, vê a vaidade dos preconceitos humanos, aos quais buscava lisonjear em todas as suas ações. Opera-se uma revolução radical em todo o seu íntimo, como se revolvesse em todas as entranhas. Reconhece-se outro, não encontra apoio no coração, a consciência, cujo testemunho tão agradável e fora, revolta-se contra ele, incriminando-lhe amargamente o desvario, a ilusão de todas as suas virtudes, que não tiveram por princípio e por fim o culto da divindade, e ele perturbado, consternado, preso da vergonha, do remorso, do desespero. As fúrias, nota 18, não atormentam, bastando-lhes o terem entregado a si próprio, para que espie pelo coração a vingança dos deuses desprezados. Nota 18, 3 deusas gregas da vingança, Alecto, Tisífone e Megera. Procurando a treva, não pode encontrá-la, porquanto inoportuna a luz o segue por toda parte. De todos os lados, os raios penetrantes da verdade vindam a verdade que ele desdenhou seguir. Tudo o que amava se lhe torna odioso como fonte dos seus males infindáveis. Murmura consigo, ó insensato: não conheci, pois, nem os deuses, nem os homens, nem a mim mesmo, porque jamais amei o verdadeiro e único bem. Todos os meus passos foram tresloucados, a minha sabedoria não passava de loucura, a minha virtude mais não era que orgulho impiedoso e cego, eu era enfim o meu ídolo. Finalmente reconheceu Telêmaco os reis condenados por abuso de poder. De um lado, vingadora fúria apresentava-lhes um espelho a refletir a monstruosidade dos seus vícios. Aí viam, sem poder desviar os olhos, a vaidade grosseira e ávida de ridículos louvores, a crueldade para com aqueles a quem deveriam ter feito felizes, o temor da verdade, a insensibilidade para com as virtudes, a predileção pelos cobardes e aduladores, a falta de aplicação, a inércia, a indolência, a desconfiança ilimitada, o fausto e a magnificência excessivos calcados sobre a ruína dos povos, a ambição de glórias vãs à custa do sangue dos concidadãos, a fereza, enfim, que procura a cada dia novas delícias nas lágrimas e no desespero de tantos infelizes. Esses reis reviam-se constantemente nesse espelho, achando-se mais monstruosos e horrendos que a própria quimera. Nota 19, vencida por Belerofonte. Nota 20, que é a Hidra de Lerna. Nota 21, abatida por Hércules. Nota 22, e que Cérbero. Nota 23, vomitando por suas 3 goelas um sangue negro e venenoso, capaz de empestar toda a raça de mortais que vivem sobre a terra. Nota 19. Na mitologia grega, monstro fabuloso representado com cabeça de leão, dorso de cabra e cauda de serpente, o dragão. Nota 20. Herói mitológico, filho de Poseidon. Montou Pégaso, o cavalo alado, e matou a quimera. Nota 21. Na mitologia grega, serpente monstruosa com 7 cabeças que renasciam tão logo eram cortadas. Nota 22. Herói romano, deus protetor da agricultura, do comércio e dos exércitos. Nota 23. Cão tricéfalo, guardião dos infernos. De outro lado, outra fúria lhes repetia injuriosamente todos os louvores que os lisonjeiros lhes dispensavam em vida e mostrava-lhes ainda outro espelho em que se viam tais como a lisonja os pintara. Da antítese dos 2 quadros brotava o suplício do amor próprio. Era para notar que os piores dentre esses reis foram os que tiveram maiores e mais fulgentes louvores durante a vida. Por isso que os maus são mais
temidos que os bons e exigem impudicamente as vis adulações dos poetas e oradores do seu tempo. Na profundeza dessas trevas, onde só insultos e escárnios padecem, ouvem-se risos gemidos agoniados. Nada o cerca que os não repila, contradiga e confunda em contraste ao que supunham na vida, zombando dos homens, convictos de que tudo era feito para servi-los. No Tártaro, entregues a todos os caprichos de certos escravos, estes lhes fazem provar por sua vez a mais cruel servidão, humilhados dolorosamente, não lhes resta esperança alguma de modificar ou abrandar o cativeiro. Qual bigorna sob as marteladas dos ciclopes, nota 24, quando Vulcano, nota 25, os acroçoa nas fornalhas incandescentes do Monte Etna, assim permanecem mercê das pancadas desses escravos transformados em verdugos. Aí viu Telêmaco pálido, semblantes hediondos e consternados. Negra tristeza essa que consome estes criminosos, horrorizados de si próprios, sem poderem dela despojar-se como da própria natureza, não tem outro castigo às suas faltas que não as mesmas faltas, vê-nas incessantemente na plenitude da sua enormidade, apresentando-se sob a forma de espectros horríveis que os perseguem. Procurando eximir-se a essa perseguição, buscam morte mais potente do que a que os separou do corpo. Desesperados, invocam uma morte capaz de extinguir-lhes a consciência. Pedem aos abismos que os absorvam, a fim de se furtarem aos raios vingadores da verdade que os atormenta, mas continuam voltados à vingança que sobre eles destila gota a gota e que jamais estancará. A verdade que temem ver constitui-se em suplício, vê-na, contudo, e só tem olhos para vê-la erguer-se contra eles, ferindo-os, despedaçando-os, arrancando-os de si mesmos, como o raio, sem nada destruir-lhes exteriormente, a penetrar-lhes o âmago das entranhas. Nota 24. Na mitologia grega, gigantes ferreiros e construtores com apenas um olho no meio da testa. Nota 25. Deus romano do fogo e da metalurgia. Entre os seres que iriçavam os cabelos, viu Telêmaco vários e antigos reis da Lídia punidos por haverem preferido ao trabalho as delícias de uma vida inativa, quando aquele deve ser o consolo dos povos e, como tal, inseparável da realeza. Estes reis lastimavam-se reciprocamente a cegueira. Dizia um a outro que fora seu filho: não vos tinha eu recomendado tantas vezes durante a vida e ainda antes da morte que reparasseis os males ocorridos por negligência minha? Ah, desgraçado pai, dizia o filho, fostes vós que me perdestes. Foi o vosso exemplo que me inspirou o Fausto, o orgulho, a voluptuosidade e a crueldade para com os homens. Vendo-vos governar com tanta incúria, cercado de aduladores infames, habituei-me a prezar a lisonja e os prazeres. Acreditei que os homens eram para os reis o que os cavalos e outros animais de carga são para aqueles. Isto é, animais que só se consideram enquanto proporcionam serviços e comodidades. Acreditei, ó, e fostes vós que mo fizestes crer sofrendo agora tantos males por vos haver imitado. A estas recriminações aliavam as mais acerbas blasfêmias, como que possuídos de raiva bastante para se despedaçarem mutuamente. Quais notívagos mochos, em torno desses reis corvejavam as suspeitas cruéis, os vãos receios e desconfianças que vingam os povos da dureza de seus reis, a ganância insaciável das riquezas, a falsa glória sempre tirânica e a moleza displicente que duplica os sofrimentos sem a compensação de sólidos prazeres. Viam-se muitos desses reis severamente punidos, não por males que tivessem feito, mas por terem negligenciado o bem que poderiam e deveriam fazer. Todos os crimes dos povos,
provenientes da desídia na observância das leis eram imputados aos reis, que não devem reinar senão para que as leis exerçam o seu ministério. Imputavam-se isso também todas as desordens decorrentes do fausto, do luxo e dos demais excessos que impelem os homens à violência, instigando-os à aquisição de bens com o desprezo das leis. Sobretudo, recaía o rigor sobre os reis que, em vez de serem bons e vigilantes pastores dos povos, só cuidavam de devastar o rebanho, quais lobos devoradores. O que mais consternou Telêmaco, porém, foi ver nesse abismo de trevas e males um grande número de reis que, tendo passado na terra pelos melhores, condenaram-se às penas do Tártaro por se terem deixado guiar por homens ardilosos e maus. Tal punição correspondia aos males que tinham deixado praticar em nome da sua autoridade. Até mais, a maior parte desses reis não foram nem bons nem maus. Tal a sua fraqueza, não os atemorizava a ignorância da verdade, e assim como nunca experimentaram o prazer da virtude, jamais poderiam fazê-lo consistir na prática do bem. Esboço do inferno cristão. 1. A opinião dos teólogos sobre o inferno resume-se nas seguintes citações. Nota 26. Nota 26, de Allan Kardec. Estas citações são tiradas da obra O Inferno, de Augusto Calete. Esta descrição, sendo tomada dos autores sagrados e da vida dos santos, pode tanto melhor ser considerada como expressão da fé ortodoxa na matéria, quanto ela reproduzida a cada instante, com pequenas variantes, nos sermões do púlpito evangélico e nas instruções pastorais. 12. Os demônios são puros espíritos, e os condenados, presentemente no inferno, podem ser considerados puros espíritos, uma vez que só a alma aí desce e os restos entregues à terra se transformam em ervas, em plantas, em minerais e líquidos, sofrendo inconscientemente as metamorfoses constantes da matéria. Os condenados, porém, como os santos, devem ressuscitar no dia do juízo final, retomando, para não mais deixá-los, os mesmos corpos carnais que os revestiam na vida. Os eleitos ressuscitarão, contudo, em corpos purificados e resplendentes, e os condenados em corpos maculados e desfigurados pelo pecado. Isso os distinguirá, não havendo mais no inferno puros espíritos, porém homens como nós. Conseguintemente, o inferno é um lugar físico, geográfico, material, uma vez que tem de ser povoado por criaturas terrestres, dotadas de pés, mãos, boca, língua, dentes, ouvidos, olhos semelhantes aos nossos, sangue nas veias e nervos sensíveis. Onde estará esse inferno? Alguns doutores o têm colocado nas entranhas mesmas do nosso globo, outros não sabemos em que planeta, sem que o problema se haja resolvido por qualquer concílio. Estamos, pois, quanto a este ponto, reduzidos a conjecturas. A única coisa afirmada é que esse inferno, onde quer que exista, é um mundo composto de elementos materiais, conquanto sem sol, sem estrelas, sem lua, mais triste e inóspito, mais desprovido de todo o germe e das aparências benéficas que porventura se encontram ainda nas regiões mais áridas deste mundo em que pecamos. Os teólogos mais circunspectos não se atrevem à semelhança dos egípcios, dos hindus e dos gregos, a descrever os horrores dessa morada, limitando-se a mostrar como premissas no pouco que dela fala na Escritura, o lago de fogo e enxofre do Apocalipse e os vermes de Isaías. Nota 27. Esses vermes que formigam eternamente sobre os cadáveres do Tofel. Nota 28. E os demônios atormentando os homens que eles levaram à perdição, e os homens a chorarem, rangendo os dentes,
segundo a expressão dos evangelistas. Nota 29. Nota 27. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Isaías, capítulo 14, versículo 11. Nota 28. Tofel, Tofel, do hebraico mentiroso, falacioso. Alusão ao demônio Mefistófeles ou ao personagem Mefistófeles da obra Fausto de Goethe. Nota 29. Mateus, capítulo 8, versículo 12, capítulo 13, versículo 42, capítulo 13, versículo 50, capítulo 22, versículo 13, capítulo 24, versículo 51, capítulo 25, versículo 30 e Lucas, capítulo 13, versículo 28. Santo Agostinho não concorda que esses sofrimentos físicos sejam apenas reflexos de sofrimentos morais e vê um verdadeiro lago de enxofre, vermes e verdadeiras serpentes saciando-se nos corpos, casando suas picadas às do fogo. Ele pretende mais, segundo um versículo de Marcos, que esse fogo estranho, posto que material como o nosso e atuando sobre corpos materiais, os conservará como o sal conserva o corpo das vítimas. Os condenados, vítimas sempre sacrificadas e sempre vivas, sentirão a tortura desse fogo que queima sem destruir, penetrando-lhes a pele, serão dele embebidos e saturados em todos os seus membros, na medula dos ossos, na pupila dos olhos, nas mais recônditas e sensíveis fibras do seu ser. A cratera de um vulcão, se aí pudessem submergir, seria lugar de refrigério e repouso. Assim falam com toda a segurança os teólogos mais tímidos, discretos e comedidos. Não negam que haja no inferno outros suplícios corporais, mas dizem que para afirmá-lo lhes falta suficiente conhecimento, pelo menos tão positivo como o que lhes foi dado sobre o suplício horrível do fogo e dos vermes. Há, contudo, teólogos mais ousados ou mais esclarecidos que dão do inferno descrições mais minuciosas, variadas e completas. E conquanto se não saiba em que lugar do espaço está situado esse inferno, há santos que o viram. Eles não foram lá ter com a lira na mão, como Orfeu, de espada em punho, como Ulisses, mas transportados em espírito. Desse número é Santa Teresa. Dir-se-ia pela narrativa da santa que há uma cidade no inferno. Ela aí viu, pelo menos, uma espécie de viela comprida e estreita como essas que abundam em velhas cidades, e percorreu a horrorizada, caminhando sobre lodoso e fétido terreno, no qual pululavam monstruosos répteis. Foi, porém, detida em sua marcha por uma muralha que interceptava a viela, em cuja muralha havia um nicho onde se abrigou, aliás sem poder explicar a ocorrência. Era, diz ela, o lugar que lhe destinavam se abusasse, em vida, das graças concedidas por Deus em sua cela de Ávila. Apesar da facilidade maravilhosa que tivera em penetrar esse nicho, não podia sentar-se ou deitar-se, nem manter-se de pé. Tampouco podia sair. Essas paredes horríveis, abaixando-se sobre ela, envolviam-na, apertavam-na como se fossem animadas de movimento próprio. Parecia-lhe que a afogavam, estrangulando-a, ao mesmo tempo que esfolavam e retalhavam em pedaços. Ao sentir queimar-se, experimentou, igualmente, toda sorte de angústias. Sem esperança de socorro, tudo era trevas em torno de si, posto que através dessas trevas percebesse, não sem pavor, a hedionda viela em que se achava, com a sua imunda vizinhança. Este espetáculo era-lhe tão intolerável quanto os apertos mesmos da prisão. Nota 30. Nota 30. De Allan Kardec. Nesta visão se reconhecem todos os caracteres dos pesadelos,
sendo provável que fosse deste gênero de fenômenos o acontecido a Santa Teresa. E se não era, sem dúvida, mais que um pequeno recanto do inferno. Outros viajantes espirituais foram mais favorecidos, pois viram grandes cidades no inferno, quais enormes braseiros, Babilônia e Nínive, a própria Roma, com seus palácios e templos abrasados, acorrentados todos os habitantes. Traficantes em seus balcões, sacerdotes reunidos a cortesãos em salas de festim, chumbados às cadeiras ululantes, levando aos lábios rubras taças chamejantes. Criados genuflexos em ferventes cloacas, braços distendidos, e príncipes de cujas mãos escorria em lava devoradora o ouro derretido. Outros viram no inferno planícies sem fim, cultivadas por camponeses famintos que, nada colhendo desses campos fumegantes, dessas sementes estéreis, se entredevoravam, dispersando-se em seguida, tão numerosos como dantes, magros, vorazes e em bando, indo procurar ao longe, em vão, terras mais felizes. Outras colônias errantes de condenados os substituíam imediatamente. Ainda outros relatam que viram no inferno montanhas inçadas de precipícios, florestas gemebundas, poços secos, fontes alimentadas de lágrimas, ribeiros de sangue, turbilhões de neve em desertos de gelo, barcas tripuladas por desesperados, singrando mares sem praia. Viram, em uma palavra, tudo o que viam os pagãos, um lúgubre revérbero da terra com os respectivos sofrimentos naturais eternizados, e até calabouços, patíbulos e instrumentos de tortura forjados por nossas próprias mãos. Com efeito, demônios que, para melhor atormentarem os homens em seus corpos, tomam corpos. Uns têm asas de morcegos, cornos, couraças de escama, patas armadas de garras, dentes agudos, apresentando-se nos armados de espadas, tenazes, pinças, serras, quereias, foles, tudo ardente, não exercendo outro ofício por toda a eternidade em relação à carne humana, que não o de carniceiros e cozinheiros. Outros, transformados em leões ou víboras enormes, arrastam suas presas para cavernas solitárias. Estes se transformam em corvos para arrancar os olhos a certos culpados, e aqueles em dragões volantes, prontos a se lançarem sobre o dorso das vítimas, arrebatando-as assustadiças e ensanguentadas, aos gritos, através de espaços tenebrosos, para arremessá-las ao fim em tanques de enxofre. Aqui, nuvens de gafanhotos, de escorpiões gigantescos, cuja vista produz náuseas e calafrios, e o contato, convulsões, além, monstros policéfalos, escancarando goelas vorazes, a sacudirem sobre as disformes cabeças as suas crinas de áspides, a triturarem condenados com sangrentas mandíbulas para vomitá-los mastigados, porém vivos, porque são imortais. Estes demônios de formas sensíveis, que lembram tão visivelmente os deuses do Amenti, nota 31, e do Tártaro, bem como os ídolos adorados pelos fenícios, moabitas e outros gentios vizinhos da Judeia, esses demônios não obram ao acaso, tendo cada um a sua função. O mal que praticam no inferno está em relação ao mal que inspiraram e fizeram cometer na terra. Nota 32. Nota 31. Segundo os egípcios, é o templo em que as almas dos mortos são reunidas para serem julgadas por Osíris, Deus que garante a vida no além. Nota 32, de Allan Kardec. Singular punição, na verdade, esta de poder continuar em maior escala a prática de mal menor feito na terra. Mais racional seria sofrerem os próprios malfeitores as consequências desse mal, em lugar de se darem ao prazer de proporcioná-lo a outrem.
Os condenados são punidos em todos os seus órgãos e sentidos, porque também a Deus ofenderam por todos os órgãos e sentidos. Os delinquentes de gula são castigados pelos demônios da glutonaria, os preguiçosos pelos da preguiça, os luxuriosos pelos da devassidão, e assim por diante, numa variedade tão grande como a dos pecados. Terão frio, queimando-se, e calor, enregelados, ávidos igualmente de movimento e de repouso, sedentos e famintos, 1000 vezes mais fatigados que escravo ao fim do dia, mais doentes que os moribundos, mais alquebrados e chaguentos que os mártires, e isso para sempre. Demônio algum se furta, nem se furtará jamais ao desempenho sinistro da sua tarefa, perfeitamente disciplinados e fiéis quanto à execução das vingativas ordens que receberam. Aliás, sem isso, que seria o inferno? Repousariam os pacientes se os algozes altercassem ou se enfadassem, mas nada de repouso nem disputas para quaisquer deles, pois apesar de maus e inumeráveis que são, estendendo-se de um a outro extremo do abismo, nunca se viu sobre a terra súditos mais dóceis a seus príncipes, exércitos mais obedientes aos chefes ou comunidades monásticas mais humildes e submissas aos seus superiores. Nota 33. Nota 33, de Allan Kardec. Esses mesmos demônios rebeldes a Deus quanto ao bem, são de uma docilidade exemplar quanto à prática do mal. Nenhum se esquiva ou afrouxa durante a eternidade. Que singular metamorfose em quem fora criado puro e perfeito como os anjos. Não é de pasmar vê-los dar exemplos de harmonia, de concórdia inalterável quando os homens sequer não sabem viver em paz na terra, antes se laceram mutuamente, vendo-se o requinte dos castigos reservados aos condenados e comparando sua situação à dos demônios. É caso de perguntar quais os mais dignos de lástima, se as vítimas ou os algozes. Quase nada se conhece da ralé demoníaca, desses vis espíritos que compõem umas legiões de vampiros, sapos, escorpiões, corvos, hidras, salamandras e outros animais sem nome. Conhecem-se, porém, os nomes de muitos dos príncipes que comandam tais legiões, entre os quais Belfegor, o demônio da luxúria, Abaddon ou Apolion, do homicídio, Beelzebub, dos desejos impuros, ou Senhor das moscas, que engendram a corrupção, Mamon, da avareza, Moloch, Belial, Balgar, Astarote e muitos outros, sem falar do seu chefe supremo, o sombrio arcanjo que no céu se chamava Lúcifer e no inferno se chama Satanás. Eis aí resumida a ideia que nos dão do inferno, sob o ponto de vista da sua natureza física e também das penas físicas que aí sofrem. Compulsai os escritos dos padres e dos antigos doutores, interrogai as pias legendas, observai as esculturas e painéis das nossas igrejas, atentai no que dizem dos púlpitos e sabereis ainda mais. 13. O autor acompanha esse quadro das seguintes reflexões, cujo alcance procuraremos cada qual compreender. A ressurreição dos corpos é um milagre, mas Deus faz ainda um segundo milagre, dando a esses corpos mortais, já uma vez usados pelas passageiras provas da vida, já uma vez aniquilados, a virtude de subsistirem sem se dissolverem numa fornalha onde se volatilizariam os próprios metais. E se diga que a alma é o seu próprio algoz, que Deus não a persegue e apenas a abandona no estado infeliz por ela escolhido, conquanto esse abandono eterno de um ser desgraçado e sofredor pareça incompatível com a bondade divina. Pá, mas o que se diz da alma e das penas espirituais? Não se pode de modo algum dizer dos corpos e das respectivas penas, para a perpetuação das quais já não basta que Deus se conserve impassível, mas
ao contrário, que intervenha e atue, sem o que sucumbiriam os corpos. Os teólogos supõem, portanto, que Deus opera efetivamente após a ressurreição dos corpos, esse segundo milagre de que falamos. E, em primeiro lugar, tira dos sepulcros que os devoravam os nossos corpos de barro, retira os tais como aí baixaram com suas enfermidades originais e degradações sucessivas da idade, restitui-nos a esse estado, decrépitos, friorentos, gotosos, cheios de necessidades, sensíveis a uma picada de abelha, assinalados dos estragos da vida e da morte, e está feito o primeiro milagre. Depois, a esses corpos raquíticos, prontos a voltarem ao pó de onde saíram, outorga propriedades que nunca tiveram, a imortalidade, esse dom que, em sua cólera dizei antes em sua misericórdia, retirara Adão ao sair do Éden, e isso completa o segundo milagre. Adão, quando imortal, era invulnerável, e deixando de ser invulnerável tornou-se mortal, a morte seguia de perto a dor. A ressurreição não nos restabelece, pois, nem nas condições físicas do homem inocente, nem nas do culpado, sendo antes uma ressurreição das nossas misérias somente, mas com acréscimo de misérias novas infinitamente mais horríveis. Égodo, de alguma sorte, uma verdadeira criação e a mais maliciosa que a imaginação tenha, porventura, ousado conceber. Deus muda de parecer e, para juntar aos tormentos espirituais dos pecadores tormentos carnais que possam durar eternamente, transforma de súbito, por efeito do seu poder, as leis e propriedades por ele mesmo estabelecidas de princípio aos compostos materiais, ressuscita carnes enfermas e corrompidas e, reunindo por um nó indestrutível esses elementos que tendem por si mesmos a separar-se, mantém e perpetua contra a ordem natural essa podridão viva, lançando ao fogo, não para purificá-la, mas para conservá-la tal qual é sensível, sofredora, ardente, horrível e como a quer, imortal. Por este milagre se arvora a Deus num dos algozes infernais, pois se os condenados só a si podem atribuir seus males espirituais, em compensação só a Deus poderão imputar os outros. Era pouco aparentemente o abandono, depois da morte, à tristeza, ao arrependimento, às angústias de uma alma que sente perdido o bem supremo. Segundo os teólogos, Deus irá buscá-las nessa noite, ao fundo desse abismo, chamando-as momentaneamente à vida, não para as consolar, mas para as revestir de um corpo horrendo, chamejante, imperecível, mais empestado que a túnica de Dejanira, nota 34, abandonando-as então para sempre. Nota 34, na mitologia grega, esposa de Hércules Hércules, que, abandonada por ele, provocou-lhe a morte, enviando-lhe uma túnica envenenada. Ainda assim, ele não as abandonará para sempre em absoluto, visto como céu e terra não subsistem senão por ato permanente da sua vontade sempre ativa. Deus terá, portanto, sem cessar, esses condenados à mão para impedir que o fogo se extinga em seus corpos, consumindo-os, e querendo que contribuam perpetuamente por seus perenes suplícios para a edificação dos escolhidos. 14. Dissemos, e com razão, que o inferno dos cristãos excedera o dos pagãos. Efetivamente, o Tártaro vence culpados torturados pelo remorso ante suas vítimas e seus crimes, acabrunhados por aqueles que espezinharam na vida terrestre. Vemos-los fugirem à luz que os penetra, procurando em vão esconderem-se aos olhares que os perseguem. Aí o orgulho é abatido e humilhado, trazendo todos o estigma do seu passado, punidos pelas próprias faltas, a ponto tal que, para alguns,
basta entregá-los a si mesmo sem ser preciso aumentar-lhes os castigos. Contudo, são sombras, isto é, almas com corpos fluídicos, imagens da sua vida terrestre. Lá não se vê os homens retomarem o corpo carnal para sofrer materialmente, com fogo a penetrar-lhes a pele, saturando-os até a medula dos ossos. Tampouco se vê o requinte das torturas que constituem o fundo do inferno cristão. Juízes inflexíveis, porém justos, proferem a sentença proporcional ao delito, ao passo que no império de Satã são todos confundidos nas mesmas torturas, com a materialidade por base e banida toda e qualquer equidade. Incontestavelmente, há hoje, no seio da Igreja mesma, muitos homens sensatos que não admitem essas coisas à risca, vendo nelas antes simples alegorias cujo sentido convém interpretar. Estas opiniões, no entanto, são individuais e não fazem lei, continuando a crença no inferno material, com suas consequências, a constituir o artigo de fé. Que poderíamos perguntar como a homens que têm conseguido ver essas coisas em êxtase, se elas de fato não existem. Não cabe aqui explicar a origem das imagens fantásticas, tantas vezes reproduzidas com visos de realidade. Diremos apenas ser preciso considerar, em princípio, que o êxtase é a mais incerta de todas as revelações. Nota 35. Porquanto o estado de sobreexcitação nem sempre importa um desprendimento de alma tão completo que se impõe à crença absoluta, denotando muitas vezes o reflexo de preocupações da véspera. As ideias com que o espírito se nutre e das quais o cérebro, ou antes o invólucro perispiritual correspondente a este, conserva a forma ou a estampa, se reproduzem amplificadas como em uma miragem sob formas vaporosas que se cruzam, se confundem e compõem um todo extravagante. Nota 35, de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, questões 443 e 444. Os estáticos de todos os cultos sempre viram coisas em relação com a fé de que se presumem penetrados, não sendo, pois, extraordinário que Santa Teresa e outros, tal qual ela saturados de ideias infernais pelas descrições verbais ou escritas, hajam tido visões que não são, propriamente falando, mas que reproduções por efeito de um pesadelo. Um pagão fanático teria antes visto o Tártaro e as Fúrias, o Júpiter, no Olimpo, empunhando o raio.